Bem, então, na disciplina, na nossa primeira aula foi apresentado para vocês a própria definição de geodésia. A geodésia é a ciência que estuda as formas, dimensões e campo de gravidade da Terra, bem como as suas variações temporais. A geodésia ela é uma geociência também, ela é uma das mais antigas, embora seja uma das menos conhecidas. Após a definição de geodésia, foi apresentado para vocês a questão de formas da Terra. Então, a gente tem a Terra enquanto uma esfera, um elipsoide e o geóide. A gente viu que a superfície matemática que mais se aproxima da forma da Terra é o elipsoide, achatado nos polos. Esse elipsoide ele tem um semi-eixo maior e um semi-eixo menor, com uma diferença de aproximadamente 22 quilômetros. O geóide é uma superfície que a gente fala que é equipotencial do campo da gravidade, coincide com o nível médio dos mares não perturbado. Ela é uma superfície irregular, então ela, diferente do elipsoide, ela é uma superfície irregular pelo fato que o geóide ele é dependente da massa da Terra. E pelo fato da massa da Terra não ser distribuída de modo constante, a gente também tem uma superfície que é uma superfície não regular. Tá? Esse é o geóide. Tá? Posteriormente, a gente viu a questão de posicionamento, que justamente para a gente se posicionar, a gente precisa ter superfícies de referência. No caso de altitude, a nossa superfície de referência é o geóide, certo? Que é o nível médio dos mares não perturbado. E quando a gente fala de posicionamento de latitude e longitude, posicionamento planimétrico ou horizontal, a gente usa como referência o elipsoide. Então, basicamente, essas são as duas superfícies que a gente utiliza como referência para fins de posicionamento. E a geodésia, que é a ciência que define esses parâmetros, né? Define essas superfícies, caracteriza elas, né? Então, a geodésia que é a ciência que cuida disso. E até por causa disso, a gente tem aí muitas aplicações da geografia que faz uso da geodésia. Até porque se a gente for ver, tudo que envolve posicionamento envolve geodésia, certo? Porque tudo que envolve latitude e longitude tem posicionamento, envolve-se a geodésia. Bem, tivemos também uma aula em que eu abordei a questão da ondulação geoidal especificamente. A ondulação geoidal ela é uma informação, justamente ela permite a gente calcular a diferença do elipsoide para o geóide. A importância prática disso, de desconhecer a ondulação geoidal, é pelo fato de que o GPS ele estima para a gente coordenadas, latitude, longitude e altitude com relação ao elipsoide. Mas, como a gente tem que ter uma altitude com relação ao geóide, eu preciso conhecer essa ondulação geoidal. E aí, aqui é a ondulação geoidal que, aqui no Brasil, a gente faz uso do MapGeol 2015, que é disponível, tem uma versão online no site do IBGE que vocês puderam ter acesso e fazer aquela atividade em que eu solicitei que vocês calculassem a ondulação geoidal em 9 pontos do estado de Mato Grosso do Sul, certo? Bem, dito isso, a gente entrou na aula sobre referenciais geodésicos, que é a aula que eu vou abordar com vocês agora, né? Que já foi passado o vídeo para vocês, mas que eu vou retomar aqui um pouco mais rápido,
para que a gente tire as eventuais dúvidas. Dentro de referenciais geodésicos, a gente tem a parte de definição e materialização. A parte de definição está a parte, vamos dizer, a parte teórica, em que eu defino as características das minhas superfícies, né? Como, por exemplo, qual que é o tamanho do semeixo maior, do semeixo menor, qual que é a origem do, por exemplo, o centro do elipsoide, ele coincide com o centro de massa da Terra, o geocentro. Tem a questão da definição do próprio nível médio dos mares também. E quando a gente vai para a parte de materialização, é a parte prática, em que a gente estabelece marcos, e esses marcos eles têm coordenadas conhecidas, que são acuradas, e isso dá suporte para a gente fazer o resto do levantamento. Tá? Então, dentro de referenciais geodésicos, a gente tem a parte de definição e a parte de materialização. Aqui a gente tem exemplos de materialização em que a gente tem marcos ao longo de todo o Brasil, né, responsabilidade do IBGE, tanto em altitude, quanto a gente vai ver também em planimetria. Tá? Aqui foram algumas estações de referência utilizadas para definir o CIRGAS 2000. Tá? Bem, pessoal, então essa é a parte que a gente fala de materialização, né, que é a parte prática, em que a gente tem esses marcos. Esses marcos eles são de alguma forma levantados com algum tipo de equipamento, e aí a gente tem informações que a gente utiliza como referência. Bem, aqui a gente tem um descritivo de uma estação do IBGE, em que a gente tem as coordenadas, né? Latitude, longitude, altitude elipsoidal, que é a altitude geométrica, e a gente também tem a altitude ortométrica, que é a altitude com relação ao geóide. Outro tipo de coordenadas são as coordenadas cartesianas geocêntricas, x, y, z. Também a gente tem as coordenadas UTM. Bem, latitude e longitude, acho que vocês já estão cansados de ver. A latitude é com relação ao Equador, a longitude com relação ao meridiano de origem, meridiano de Greenwich, e aqui utilizando o elipsoide como referência. E aqui a gente também tem a altitude com relação ao elipsoide, né? Que esse, a gente fala que é o Hzinho, né? Que é bem essa altitude aqui, tá? Aqui a gente tem só a definição de latitude e longitude. Uma coisa só para fins de conhecimento de vocês é que se a gente está aqui na superfície da Terra, a gente está sendo como se a gente estivesse sendo atraído para o centro da Terra, né? Como imaginar, a gente fala que é a vertical do lugar, né? Que é com relação ao geóide, que tem relação com a gravidade. Entanto, quando a gente trabalha com uma superfície matemática como elipsoide, essa normal aqui, que forma 90 graus, ela não vai passar pelo centro da Terra. Tá? Só uma informação a mais para vocês. Aqui a gente tem o sistema de coordenadas x, y, z, que eu já tinha passado para vocês, inclusive em aulas anteriores. E é interessante dizer para vocês que, na verdade, professor, mas para que saber isso daqui, né? Para que isso tem a ver e o que isso é importante? É que, na verdade, o GPS ele não calcula diretamente para a gente as coordenadas latitude, longitude e altitude, tá? Na verdade, o GPS ele calcula para a gente coordenadas x, y, z. São essas três coordenadas aqui. E depois sim se faz a conversão para latitude, longitude e altitude, tá? Mas para que vocês tenham conhecimento disso daí. A gente fala que é um sistema da mão direita, né? O sistema destrógeno,
Aqui está a minha mão direita. O eixo X ele vai fechar sobre o eixo Y com a mão direita, né? Aqui o eixo Z para cima. E aqui eu pego o eixo X e fecho sobre o meu eixo Y com a mão direita. Se fosse levógiro, aí seria com a mão esquerda, né? O eixo Z para cima, eu pego o eixo X e fecho sobre o eixo Y com a mão esquerda. Tá? Então, só para vocês terem ideia, esse sistema de coordenadas é o sistema destrógeno da mão direita, né? O eixo Z ele aponta para o polo terrestre convencional, aqui o polo norte. O eixo X ele vai apontar para Greenwich, o eixo Y ele vai formar 90 graus com o eixo X e vai tornar esse sistema como sendo da mão direita, o destrógeno. E aqui foi justamente que eu informei para vocês. O porquê que é importante se conhecer as coordenadas x, y, z. O principal motivo é porque as coordenadas estimadas com GPS são coordenadas x, y, z. Tá? E só para a gente entender aquelas coordenadas da estação MSCG de Campo Grande, a gente sabe que Campo Grande tem coordenadas latitude e longitude aproximadas de menos 20 graus, 30 minutos, né? E a longitude menos 54 graus, 30 minutos também aproximadamente. Uma altitude ali na UFMS em torno de 540 metros. Mas aqui são algumas as coordenadas XYZ, aqui para próximo o município de Campo Grande, a estação MSCG. E é como se a gente tivesse um ponto aqui. Eu estou a oeste do meridiano de Greenwich, que é seria o meu meridiano origem. Então eu vou estar ao oeste dele. Pelo fato de estar a oeste, eu vou ter a coordenada y negativa, tá? Como a gente pode perceber aqui. Pelo fato de estar no hemisfério sul, eu vou ter a coordenada z negativa, porque o meu 000 é o centro de massa da Terra, certo? Então, o meu z ele vai ser negativo, porque a gente está no hemisfério sul. E o eixo x, ele cresce nesse sentido, vai ser positivo. Tá? E o yz negativo. Com relação às coordenadas do TM, vocês já estão cansados de ver dentro da disciplina de cartografia. São coordenadas da projeção UTM, que é a projeção cilíndrica, conforme. Como a gente tem aqui, eu tenho 60 fusos a cada 6 graus. Aqui a gente tem a questão de não ter coordenada UTM negativa, que são os fusos que compõem, que englobam aqui o Brasil. E aqui no Brasil é o IBGE que cuida do sistema geodésico brasileiro, que justamente define as características dos referenciais adotados aqui no Brasil. E uma coisa importante dizer para vocês é que aqui no Brasil, como vocês já devem saber, já trabalharam, o nosso referencial é o CIRGAS 2000. E uma coisa importante que vocês saibam, que a CIRGAS 2000 época 2000,4. Então, mesmo se a gente faz um levantamento hoje, em 2020, as coordenadas que eu vou estimar e o mapa que eu vou gerar tem que ser referenciado a 2000,4, que é lá em meados de maio de 2000, tá? Aproximadamente ali. E por que isso é importante? E por que isso é necessário estabelecer essa data de referência? Pelo fato de que tem-se a superfície física da Terra, ela está em movimento, ela é dinâmica, e consequentemente a gente tem que ter uma época de referência, porque o mesmo ponto, né, a gente pegar lá no Morenão, enfim, o mesmo ponto, pegar lá o centro do gramado do estádio do Morenão, aquele ponto, ao longo dos anos, embora, vamos supor que a pintura se manteve exatamente no mesmo lugar.
mas ao longo do tempo, aquele centro do gramado ele se deslocou, porque a Terra é dinâmica. Embora para a gente isso não fique claro, a gente não consiga perceber isso daí, até porque a gente tá se movimentando junto, né? E essa movimentação ela também é relativamente pequena, né? Se a gente pegar aqui em Campo Grande, próximo a 1 centímetro por ano, mais em direção ao norte. Mas quando a gente fala de certas aplicações, isso é importante, né? Quando eu falo de cadastro rural ou cadastro urbano, a precisão de posicionamento no cadastro rural é de 50 centímetros. Então, se eu faço um levantamento em 2020 e faço um levantamento em 2000, esse mesmo ponto vai estar aí deslocado em torno de 20 centímetros, né? Isso descontando o erro de equipamento, né? Só estou falando de uma questão física mesmo, né? Uma questão das movimentações que ocorrem. E então é por isso que tem que sempre, todo tipo de levantamento ele vai ser referenciado a 2000,4. Então por isso que é importante a gente ter aqueles marcos de referência em que a gente vai colocar, a gente vai fazer os nossos levantamentos com relação a esses marcos, por meio de métodos de levantamento que a gente vai ver posteriormente. Que são as características do elipsoide que adota-se aqui no Brasil. Esse referencial a gente chama de Sirgas 2000, época 2000,4. Um outro termo que é bastante usado com relação a referencial é o termo datum. Então, provavelmente vocês devem ter já ouvido falar em geoprocessamento. O datum também é um termo que tem, no final diz a mesma coisa que referencial. Referencial planimétrico horizontal, que é de latitude e longitude, que no Brasil é adotado o Sirgas 2000, que usa esse GS 80, que é esse elipsoide com essas características como referência. E o centro do elipsoide coincide com o centro de massa da Terra. Aqui é só isso para constar na história, da devolução dos sistemas, que passou de SAD para Sirgas 2000. A partir de 2015 já que é adotado aqui no Brasil é apenas o Sirgas 2000. Quando a gente fala em termos de altitude, nosso referencial altimétrico, no nosso zero, na verdade é o geoide, né? E no Brasil ele é materializado por meio do marégrafo de Imbituba, que fica em Santa Catarina. Então lá é como se fosse uma forma da gente materializar e falasse, ó, aqui é a minha altitude igual a zero. Tá? Tendo essa altitude igual a zero, fez-se levantamento ao longo de todo o Brasil, estabelecendo-se marcos, e gerou-se essa rede de marcos com coordenadas de altitude. Tá? Então são pontos que a gente chama de referências de nível, que eles têm a altitude conhecida, a altitude ortométrica. Inclusive, pessoal, esses pontos aqui eles são muito úteis. Como eu conheço a altitude ortométrica aqui, quando eu calculo a altitude geométrica com GPS, levantando esses pontos, eu consigo calcular a ondulação geoidal e gerar os mapas de ondulação geoidal. Tá? Então, esse é um input também, é um dado de entrada para a gente gerar mapas de ondulação geoidal. Bem, então, em resumo, quando eu falo de referencial, a gente tem a parte de materialização e a parte de definição, que é a parte teórica e prática, vamos dizer dessa forma, que a teoria são as características, em prático, a materialização se dá por meio do estabelecimento de marcos. Aqui no Brasil, o referencial planimétrico é o Sirgas 2000, época 2000,4. Então, todo levantamento ele tem que estar referenciado a 2000,4. Eu vou deixar, depois dessa aula, eu vou deixar uma atividade prática para vocês processarem no PPP do IBGE, começarem a processar dados GPS.
e vocês vão perceber lá que tem duas opções, que é as coordenadas na época do levantamento ou as coordenadas em 2000,4. E aí, pessoal, sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de levantamento, vocês têm que pegar a coordenada referenciada a 2000,4, tá bom? Quando a gente fala de altimetria, o nosso referencial é o datum de Imbituba, Santa Catarina, tá? Bem, pessoal, essa foi uma das aulas que eu passei para vocês, já faz 2 semanas. Se tem dúvida, pessoal, podem mandar aqui no chat ou abrir o microfone também, falar, porque fica meio estranho, gente. Vocês têm alguma colocação, alguma dúvida? Ô, professor, na época que eu estava respondendo a questão, eu fiquei na dúvida sobre Córrego Alegre, porque você, na disciplina anterior, tinha falado para a gente bastante, né? Sobre o referencial ser Córrego Alegre. E aí eu descobri que é porque ele deixou de existir também, é isso? Exatamente, foi uma ordem. Foi o Córrego Alegre, depois o SAD 69 e a gente chegou no Sirgas 2000, que é o atual. Vamos dizer, Regina, é como se ao longo do tempo a geodésia ela vai evoluindo os equipamentos que se tem e, consequentemente, a gente evolui também em se conhecer melhor as características do elipsoide, né? Então, hoje o mais acurado é o elipsoide RS80, que é adotado pelo Sirgas 2000, tá? Então, ao longo do tempo eu tenho o Córrego Alegre, o SAD 69 e posteriormente o Sirgas 2000, que é adotado atualmente. Bem, pessoal, então nessa aula eu passei para vocês tanto a parte dos referenciais, falei deles, eu falei para vocês também um pouco de coordenadas, que eu já tinha falado na aula anterior, né, de latitude, longitude, altitude, geométrica, ortométrica, também coordenadas x, y, z, tá? E aí era mais para falar para vocês, aqui no Brasil a gente tem que é o Sistema Geodésico Brasileiro, que é de responsabilidade do IBGE, e o IBGE é que define essas características, esses elementos que são adotados aqui no Brasil, tá bom? Só se tiverem dúvida é só perguntar aqui. Bem, com relação à aula seguinte, foi abordado a questão do GPS. Eu passei para vocês uma aula que eu já tinha gravado na disciplina de topografia, até porque é um pouco diferente de quando vocês fizeram a disciplina, embora não muita coisa diferente. Mas eu achei importante passar para vocês essa aula um pouco mais introdutória, mais básica. E aí, nas próximas aulas, a gente vai avançar um pouco em coisas que aqui eu passei de forma um pouco mais superficial, tá? Mas era importante que vocês tivessem essa introdução, relembrassem algumas coisas de topografia, que foi dado para vocês já de GPS, e para que a gente pudesse avançar. Tá? Então, o GPS é o Sistema de Posicionamento Global. Ele é um sistema de posicionamento global norte-americano, ele é o mais conhecido. Não existe apenas o GPS, né? A gente tem outros sistemas como o GLONASS, que é russo, o Galileu da União Europeia, o Compass, e também o IRNSS da Índia. O GPS, lógico que ele é o mais conhecido,
Mas boa parte dos receptores dos equipamentos que a gente compra atualmente são receptores GNSS, que já são capazes de estimar coordenadas não só utilizando os satélites do GPS, e também de outros satélites, os outros sistemas de posicionamento também. Tá? As aplicações elas são várias. Pessoal, e aqui fazendo uma relação com, não sei se vocês lembram do trabalho final da disciplina, em que vocês têm que selecionar 2 artigos, né, que tenham, de certa forma, que fazem uso da geodésia em algum tipo de aplicação que tenha, tenha de certa forma, importância para a geografia. Aqui são algumas aplicações, né? A gente tem desde aplicações de agricultura de precisão, em que é extremamente importante o GPS, o posicionamento, a parte de geodinâmica, controle de frotas, de barragens, enfim. Tudo isso exige posicionamento e a geodésia ela tá presente. Tá? Então, eu já pedi que vocês já busquem por... Deixa eu ver aqui se alguém está tentando... Ainda fico um pouco perdido aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Sim, professor, está bem claro. Tá. Então, aqui são algumas aplicações, né? Lógico que cada aplicação dessa, quando eu falo de geodinâmica, se eu tenho um erro de 5 metros, não serve para nada, né? Vocês concordam comigo? Deixa eu ver se tem alguém tentando... Acho que é só o chat mesmo. Isso, Richardson. Quando a gente fala de datum, o que eu tenho que informar é Sirgas 2000, época 2000,4. Já está implícito, quando eu falo que é Sirgas 2000, já está implícito que é época 2000,4, tá bom? Que é o referencial aqui do Brasil. Mas essa é uma característica sim, tá? Tranquilo? Conseguiu entender minha resposta? Se tiver dúvida é só mandar, tá bom? Bem, quando a gente fala como eu disse, cada aplicação ela exige uma precisão diferente. Então a gente tem aí aplicações que exigem uma precisão de poucos centímetros. Exige uma precisão de poucos centímetros, que é o caso da geodinâmica. Na verdade, eu preciso de ter precisões aí milimétricas. Já tem outras que controle de frota, rotas, enfim, algumas coisas que se eu errar 5, 10 metros já não faz tanta diferença. Tá? Então, bem, com relação ao princípio, então basicamente aqui a Terra está em movimento, eu tenho satélites que estão orbitando aqui na Terra, então eu tenho alguns planos orbitais aqui. Aqui em preto são os satélites que estão visíveis, e vermelho é os que não estão visíveis, é como se estivesse na parte de trás que não está conseguindo receber informação. Se perceberem aqui eu tenho 8, 7, 6, 10, 12 satélites, vai depender do horário, enfim, tudo isso vai impactar na quantidade de satélites que se tem. E basicamente, pessoal, aqui vocês perceberem aqui quando fica pontinho preto, ele também tem um tracejado verde, né, que liga o satélite ao receptor. É que na verdade está transmitindo uma informação do satélite para o receptor. Tá? E essa informação que é utilizada para estimar coordenadas aqui na superfície terrestre. Tá bom?
que basicamente é a parte de satélites que estão em órbita. Esses satélites estão aí a uma altitude de mais de 20 mil quilômetros, tá? Então é uma altitude significativa. E o mais interessante de tudo, só para vocês terem uma ideia, esse sinal para sair do satélite chegar aqui na superfície terrestre, ele vai demorar menos de 1 segundo para chegar, tá? Porque esse sinal é transmitido à velocidade da luz. Então, esse sinal ele vai ser muito rápido, vai chegar aqui muito rápido, tá? Então, basicamente, o princípio de estimar coordenadas com GPS, eu vou estimar coordenadas x, y, z. Essas coordenadas x, y, z aqui do receptor, que aqui nessa figura é o receiver, ela é estimada dado que a gente conhece as coordenadas do satélite e a gente conhece a distância do satélite aqui para o receptor, tá? Conhecendo essa distância e conhecendo a coordenada aqui e tendo pelo menos 4 satélites transmitindo essa informação, eu vou criando aqui então vamos imaginar que se eu tivesse aqui vários satélites. E aí eu vou criando, como eu conheço as coordenadas do satélite e eu vou estimar a distância do satélite aqui para o receptor, é como se eu criasse aqui vários triângulos. E aí, por meio de trigonometria, a gente consegue estimar as coordenadas aqui do receptor por meio de informações que são transmitidas do satélite, tá? Que basicamente, então eu consigo calcular a distância e eu tenho as coordenadas do satélite, tá bom? Bem, como que eu faço para calcular essa distância? Bem, a forma mais simples, que é o que a gente vai ver que a gente viu na aula de hoje, basicamente, eu preciso de alguma forma calcular o tempo que aquele sinal demorou para sair do satélite e chegar no receptor. Se eu tenho ΔT, que é o tempo, e multiplico pela velocidade, que é a velocidade de transmissão do sinal, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, eu consigo calcular a distância, que é o D aqui. Tá? Então, basicamente, da velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, né? O ΔS é como se fosse a distância. Então, a distância vai ser a velocidade vezes o ΔT. Então, se eu conheço já a velocidade, que é a velocidade de transmissão do sinal, basta eu conhecer o ΔT, que é o tempo que esse sinal saiu do satélite e chegou aqui no receptor. Como que a gente faz para estimar essa distância? O que a gente faz para estimar essa distância? Basicamente, esse sinal que ele é transmitido, esse mesmo sinal que ele é transmitido, ele está sendo gerado aqui no receptor. E aí, eu consigo de alguma forma pegar e correlacionar esses códigos. Então, eu estou gerando um código que está saindo de lá, estou gerando simultaneamente aqui, no receptor GPS. Como estou gerando simultaneamente, eu consigo, quando chega o sinal aqui, eu consigo perceber qual que foi essa demora que teve para sair de lá e chegar aqui. Depois, na próxima aula,
tem algumas figuras que vão facilitar essa compreensão, tá? Mas por meio dessa análise do sinal, eu consigo perceber e calcular esse ΔT. E aí, conhecendo o ΔT e sabendo da velocidade, eu consigo calcular a distância do satélite para o receptor, tá? Essa distância a gente chama de pseudodistância. Por que é uma pseudodistância? Porque o satélite está em movimento e a Terra também está em movimento. Então, não é exatamente no mesmo... Enquanto aquele sinal ele saiu de lá, o satélite chegou aqui na superfície terrestre, o satélite ele já se movimentou. Tá? Então, em virtude disso, dessas diferenças aí que as coisas estão em movimento, a gente adota esse termo pseudodistância. Bem, pessoal, então tudo isso para dizer para vocês, né, que no final o GPS ele fornece para a gente coordenadas x, y, z e a gente consegue fazer essas conversões para latitude, longitude, altitude e NH. Inclusive no receptor GPS, quando a gente configura ele, a gente pode definir qual tipo de coordenada a gente quer receber. A gente nunca recebe coordenadas x, y, z, tá? Embora são elas que estão sendo calculadas inicialmente. Tá, e aqui é um site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem um site que disponibiliza essas informações, que permite fazer essas conversões. Então, pessoal, basicamente, eu preciso de informação de pelo menos 4 satélites. E aí talvez vocês perguntem para mim, mas se eu quero só estimar coordenadas x, y, z, por que eu preciso 4 satélites? O motivo é que o relógio que eu tenho aqui no receptor, no GPS em solo, ele não tem a mesma acurácia do relógio que está lá no satélite. Vamos imaginar que como se eu tivesse uma variação, é uma variação muito pequena, mas existe essa variação de tempo. Tá? E o tempo nesse caso é extremamente importante, porque no final a distância ela depende do tempo, né? Então, em virtude de ter essas diferenças entre o satélite do receptor e o satélite o relógio do receptor e o relógio do satélite, eu preciso de ter pelo menos 4 satélites. Informações de 4 satélites, pelo menos, como aqui está sendo exemplificado, né? Tem que ter pelo menos 4 satélites. Embora meu objetivo é estimar 3 coordenadas, x, y, z. E aí, como eu disse para vocês já previamente, aqui a gente consegue formar esses triângulos, como vocês estão vendo aqui. E aí, de uma forma bastante simples, a gente consegue calcular aqui coordenadas no solo, tá? Por meio de trigonometria mesmo. Bem, eu preciso de 4 satélites, mas em geral a gente tem muito mais do que 4, né? Em geral a gente tem informação de muito mais do que 4 e mais. Aqui é só do GPS, mas eu posso utilizar informações também de satélites de outros sistemas de posicionamento. Aqui é uma característica dos receptores, eles podem ser de simples ou dupla frequência. Os receptores de dupla frequência eles são mais caros, mas também são mais precisos. Em geral, a gente faz levantamento com receptores de dupla frequência. Ele é a questão da precisão. Aqui é uma informação interessante, que tem um comprimento de onda. Aquela onda que ela é transmitida, ela tem um comprimento de 19 ou 25 centímetros, mais ou menos, né? O tamanho dessa onda. Bem, é claro, quando a gente utiliza o GPS, a gente tem algumas interferências
Aqui a gente tem interferência da atmosfera, né, principalmente da ionosfera e troposfera. A ionosfera está um pouco mais alta, a troposfera um pouco mais baixo. Também a gente tem aí efeitos de multicaminho. Então, nem sempre quando a gente utiliza um GPS, a gente procura distanciar, de certa forma, um pouco dos prédios, né? Ou se tiver uma estrutura metálica, alguma coisa, isso é importante. Trabalhar um pouco distante em virtude desse multicaminho. Multicaminho é como se esse sinal, ao invés de vir diretamente aqui para o carro, não, ele bateu aqui no edifício, parte desse sinal ele é transmitido para o carro. Então teve aqui um atraso. Tá? Como que a gente faz para minimizar esses erros de posicionamento? E aí aqui basicamente tem dois métodos, que é o PPP do IBGE, que vai ser a atividade que eu vou passar para vocês fazerem, tá, ao longo dessa semana. Vocês vão processar com o PPP do IBGE, posicionamento por ponto preciso. Ele é um método que ele só tem um receptor, tá? Ele só tem um receptor. E aí ele faz toda a parte, vamos dizer, aqueles erros que são ocasionados pela ionosfera, troposfera, eles são modelados matematicamente. E aí eu consigo estimar coordenadas aqui acuradas, né, com o receptor. No entanto, pessoal, aqui muitas vezes eu tenho que ficar ali um bom tempo levantando o ponto, tá? Então essa é uma desvantagem. E uma outra forma de levantamento, vamos ver se, quem sabe, a gente consegue fazer atividade prática, né? Um pouco mais para frente, é o posicionamento relativo que a gente fala. E aqui, basicamente, eu tenho dois receptores. Então, eu tenho um receptor que ele vai estar num arco. Vamos imaginar que eu tenho um arco aqui. Seria assim meu círculo aqui. Então, eu tenho um marco, eu conheço a coordenada desse marco, certo? E eu coloco um receptor GPS lá. E com um segundo receptor, vou colocar uma cor verde aqui. Com o segundo receptor eu vou em qualquer ponto para fazer o levantamento. E aí tem algumas questões aqui que são importantes. Bem, a primeira questão é, esse marco aqui, ele tem que estar referenciado a 2000,4, tá? Siglas 2000, época 2000,4, tá? Se estiver referenciado a 2000,4, essa coordenada que eu vou estimar com outro receptor, que a gente chama de receptor móvel, também vai estar referenciado a 2000,4, tá bom? Então, por isso que os marcos que a gente usa como referência tem que estar em siglas 2000, época 2000,4. E aí, qual que é o princípio aqui? Se eu estou no marco e esse marco tem coordenada conhecida, eu já sei a coordenada desse marco. E aí eu estou recebendo informações dos satélites, e de certa forma com essas informações eu estou estimando coordenadas ali em tempo real. Só que como eu tenho erro causado pela ionosfera, troposfera, né, multicaminho, enfim, principalmente nessa questão atmosférica, pelo fato de estar tendo essa interferência, eu consigo calcular o quanto está sendo, qual que é a interferência, em quanto que é o meu ΔX, ΔY, ΔZ, que é o meu erro em X, Y, Z, principalmente pela atmosfera. Então, eu conheço a coordenada do marco, eu estou estimando essa mesma coordenada em tempo real, e aí eu vou perceber o erro. Estou errando 1 metro em X, 1,5 em Y e 5 metros em Z, tá? Por que eu estou errando isso? Em virtude da questão atmosférica. Mas o que acontece? A influência nesse ponto aqui, que é o meu marco, é a mesma nesse meu ponto aqui, que é o meu receptor móvel. Tá? Então, se aqui está errando 1, 1,5 e 5, que eu falei em ΔX, ΔY, ΔZ, aqui também vai estar errando 1, 1,5 e 5. Tá? Então, aí eu consigo calcular esse erro
e transmitir esse erro em tempo real por meio de um rádio e estimar essa coordenada aqui em tempo real. Tá? Que é o levantamento em tempo real, que é o RTK. Tá? Esse é, de certa forma, eu posso chamar de posicionamento relativo, porque eu estou me posicionando com relação a um outro ponto, com relação a um outro marco. Então aqui eu preciso de pelo menos 2 receptores. Oi, Regina. Ô, professor, como é que você sabe que está errado numericamente o seu levantamento? Tá. Na verdade, Regina, a gente não, vamos dizer, a gente não tem acesso a isso, né? O que a gente vai fazer? Quando eu vou colocar o receptor GPS lá na base, no meu marco, eu vou setar e vou configurar uma coordenada. Eu vou falar, ó, minhas coordenadas do meu marco é essa daqui. E aí, o que acontece? O receptor ele vai estar estimando a coordenada em tempo real. E aí, ali eu vou comparar o real, que eu estou estimando em tempo real, com aquela coordenada que eu estabeleci de referência, que eu já conheço do marco. E aí ele vai calcular para a gente em tempo real esse erro. Tá? Ok. A gente não tem acesso a isso, né? O GPS que está calculando e está transmitindo esse erro ali em tempo real. Até porque a atmosfera ela vai variando, né? Esse erro ele não vai permanecer o mesmo ao longo de todo o levantamento. Ele vai variar um pouco e aí esse erro ele vai sendo transmitido. Tá? E pessoal, aqui eu trabalhei meramente com 2 tipos de posicionamento, que é o posicionamento em que eu modelo o efeito atmosférico e que eu só uso um receptor, e aí tem modelos matemáticos para isso, ou tem uma outra forma, que é a forma mais fácil, que é a mais utilizada, que é utilizando esse posicionamento relativo, trabalhando com 2 receptores. A desvantagem aqui é que esse equipamento lógico é um pouco mais caro, além de exigir 2 receptores, diferente desse daqui. No entanto, é uma forma muito mais rápida, eu tenho uma solução muito mais rápida em tempo real. Diferente desse daqui, que às vezes eu tenho que ficar 30 minutos num ponto, sabe, para ter coordenadas. Tá? Bem, pessoal, em resumo, o que eu queria passar para vocês foi uma parte introdutória de GPS. Basicamente, o procedimento que é adotado para estimar coordenadas é o processo de trilateração, que vai formando aqueles triângulos que eu mostrei para vocês. Que ele, basicamente, ele usa as coordenadas dos satélites e também a distância satélite-receptor, aqui na superfície terrestre. E aí, por meio disso, eu estimo coordenadas, né? As coordenadas em geral são coordenadas x, y, z, que depois são convertidas. Só que as coisas nem sempre são perfeitas, a gente tem erros, esses erros principalmente causados pela atmosfera, que acaba atrasando esse sinal, né? Esse sinal que era para chegar em um determinado momento, ele acaba atrasando um pouquinho. É um pouquinho mesmo, tá bom, gente? Bem pouco. Só que esse bem pouco, se eu considerar a velocidade da luz, ele de certa forma é bastante. E aí a gente tem formas, tem métodos que a gente minimiza esses efeitos da atmosfera. Um deles é o PPP do IBGE, que é a parte modular e matemática, e o outro é esse método de posicionamento relativo, que na prática é o que mais é utilizado, tá bom? Esse daqui é o que a gente mais usa na prática, que é em geral com 2 receptores. Tá? E que um receptor ele tem que estar no marco, tá? E esse marco veio lá da aula de referencial que a gente falou que tem que estar no Sirgas 2000, época 2000,4. Que o IBGE ele fornece esses marcos. Tá? Mas eu vou fazer o levantamento em um lugar e não tem um marco. O que a gente tem que fazer? Tem que ir o receptor GPS, dupla frequência, e ficar lá pelo menos 4 horas naquele marco para estimar as coordenadas dele com alta acurácia. Utilizando inclusive o PPP do IBGE. Tá bom? E considerando as coordenadas diferenciadas Sirgas 2000, época 2000,4. Tá? E aí, como atividade prática, eu vou passar para vocês um arquivo de GPS e eu vou pedir para vocês processarem no PPP do IBGE. E aí eu quero que vocês justamente absorvam e compreendam
um pouco dessa questão de posicionamento, né? O 2000,4, observem lá, tá? E uma coisa curiosa, professor, mas como que eu vou voltar, se eu estou levantando agora em 2020, como que eu vou voltar para 2000,4? O fato é que a gente tem um modelo de velocidade da placa tectônica sul-americana. Se eu estou em 2020, eu sei, vamos imaginar, Campo Grande deslocou 20 centímetros, então eu consigo voltar no tempo e estimar essas coordenadas referentes a 2000,4, tá? Porque eu conheço um modelo de velocidade da placa tectônica sul-americana, que é onde a gente se encontra, tá? Pessoal, dúvidas? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, eu vou passar para vocês uma atividade, então, para vocês processarem os dados. Eu vou fazer uma perguntinha também para vocês lá, que fica a perguntinha da semana. E aí, vocês vão fazer essa atividade para essa semana, tá? E já acompanharam a aula, então vai ser um vídeo mais de atividade prática. Aí na próxima semana tem mais outro vídeo para vocês acompanharem, nas próximas 2 semanas, e daqui, se bem que na próxima semana eu acho que é feriado pelo calendário acadêmico, né? De qualquer forma, eu vou ver a questão de... A gente tá com o prazo um pouco apertado, né? De semana, né? Enfim, depois a gente discute essas questões, tá? Ô, professor, só se for pelo acadêmico, né? Porque o feriado mesmo é no domingo e na segunda só, né? Exatamente. Eu tenho a impressão, minha esposa é professora também, eu tenho a impressão que é feriado a semana toda. Mas eu vou olhar no calendário. Mas eu vou olhar no calendário, porque pra gente ia complicar muito se a gente não contabilizasse como aula, sabe? Isso depois tem impacto, porque cada um tá fazendo uma disciplina, aí se for lançar outro dia no sistema vai complicar um pouco. Mas daí a gente conversa depois lá pelo grupo, tá bom? Só vou parar a gravação agora, aí a gente pode seguir conversando.